Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, olha o dia como tá maravilhoso, ó. A gente está aqui em Piranhas, Alagoas, nas margens do Rio São Francisco. Agora a gente tá aqui, ó. Vamos sair aí que nós vamos fazer uma trilha muito da hora. A gente vai pegar o barquinho logo ali embaixo e nós vamos fazer a trilha do cangaço, aonde Lampião foi assassinado. E ele, a cabeça dele, de Lampião, Maria Bonita e da sua turma, foi exposta aqui na igreja. Ficaram expostas ali, aqui em Piranhas. Então a gente vai sair agora, vamos fazer essa trilha e mostrar aí para vocês. Bora lá crochetar essa aventura com a gente? Estamos parados aqui, ó, esse ponto aqui muito bom, viu, pessoal? Estamos parados aqui bem no centrinho velho de Piranha. Aqui tá a nossa combinha, bora lá. Aqui tá o pessoal, o Maurício e a Cirlei do Por Aí de Catarina. Eles vão com a gente também nessa caminhada aí, nessa trilha. Aqui tá o Maurício, ó. Uau, tamo junto. Eles têm um canalzinho no YouTube também, vou deixar aí na descrição aí, segue eles lá, viu? Dá um apoio aí, o casal é top, gente boa demais. E nós estamos aqui, ó, estamos aqui em Piranhas, lá em cima lá, ó, é a igrejinha, né? Que é uma penitência subir lá em cima, mas nós já fomos lá. Aqui é um galpão da prefeitura, ó, que era a antiga estação, que aqui passava uma linha de trem, viu, pessoal? Ali, ó, na pracinha ali, eles estão reformando. E lá em cima, lá, ó, não vou mostrar pra vocês que o sol vai estourar. Depois eu mostro, é o outro mirante. Então, bora lá fazer essa trilha aí, pegar o barquinho ali e mostrar aí pra vocês. Ó, o pessoal tá indo ali já, ó. Olha lá os barquinhos lá passando, ó. Aqui é o pier, tem um cantor ali, Aldemar Luta. E aqui a gente vai descer e vai pegar o barquinho ali. Bora lá. Eita, hoje o passeio tá monstro, hein, povo? A gente vai fazer a trilha do cangaço. Vamos conhecer aonde Lampião andou. Bora lá, hein? Olha o riozão aí, maravilhoso, né? Então bora, a gente vai pegar aqueles barquinhos que tá ali, ó. Eu estou devidamente cangaceira, só que não. E vamos aí, pessoal, fazer essa trilha aí que eu tô ansiosa para conhecer, viu? Tô ansiosa para conhecer essa trilha e ver lá a casinha, a gruta. Bora lá então, hein? Aqui, ó, pessoal, é onde a gente vai pegar o barquinho. Bom dia. Show, hein? Esse rio é maravilhoso, pessoal. Olha os barquinhos que lindo. Ele chama Voadora. É Voadora, né? Ah, que apelido. É, o pessoal apelida de Voadora, que é a lancha rápida. Então, bora ali, ó. Já vamos embarcar. Tá ali o pessoal Por Aí de Catarina. E nós vamos no barquinho. Vai lá, seu Sidney. Hoje você vai virar cangaceiro. Esqueceu o chapéu de cangaceiro. Ali, ó, eu queria muito naquele grandão ali, mas hoje não sai, então a gente vai de voadora mesmo, que logo a gente vai estar partindo, então temos que fazer o passeio, né? Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês a transparência dessa água, ó. Bom dia. Olha. Mas na verdade agora tá todo mundo pegando sol, mas quando eu virar pra lá... Linda, né? Bora aí. Estamos partindo, pessoal. Estamos indo. Olha pra essa água. Eita, papai. Fica aí com as imagens do rio, viu? Bom dia. Ó, nós aqui, ó. Tudo bem. Eita, papai. Ansioso pra conhecer a rota do cangaço? É. Tudo, né? Isso aí. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Quantos minutos que é pra chegar lá? São 10 km até Angicos. Vocês vão escolher se quer fazer pelo Angicos, que é a tradicional, ou pela Ecopar, que é a Tradicional, Vai dar só 10 ei! km, vai dar uns 20 minutos. Iu!
Chegamos aqui, ó, pessoal. E agora a gente vai fazer a trilha aqui. Aqui agora a gente vai subir, vai fazer a trilha aqui no Ejico. Bora fazer a trilha do Ejico aqui. Olha, pessoal, tem umas redinhas aqui. Já gostei daqui, hein? Que lugar bonito. Show, hein? Olha, tem restaurante. Ó, que bonito. Show, hein? E ali, ó, onde a gente pode nadar. Então depois eu mostro aqui pra vocês com mais detalhe, que a gente tá com pressa, que a trilha já vai sair. Ai, subi mais uma escadinha. O pessoal tá ali, ó. E bora que bora. Quer ver que não vai precisar colocar bota? Aqui a gente já somos recebidos pelos cangaceiros. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quanto que é? Vamos ver agora, filho. Ei, tem dinheiro não. Vamos ver quanto que é aqui, pessoal, para fazer a trilha. Tomara que não seja muito. Devidamente munidos, bora pra trilha. Olha, aqui já tem a casinha, bem bonitinha. Olha o sininho parecendo um grilo falante. Olha que pé de manga bonito. O que vocês estão filmando? Um macaquinho? Eles têm um monte nas árvores, uma gracinha. Olha, pessoal, meu nome é Ivoneide, tá? Vou conduzir vocês até a Grota do Egicos. Querendo fazer alguma pergunta, fica à vontade. Estou à disposição de vocês. Essa casa, ela permanece com o mesmo padrão da época, feita de taipa ou pau-a-pique, né? Como ela é conhecida em outras regiões. Ela pertenceu ao coiteiro Pedro de Cândido. Então, Pedro de Cândido, ele era fazendeiro, dando uma boa parte dessas terras aqui em Sergipe, e ele recebeu esse apelido de coiteiro porque ele acobertava lampião em suas terras, dava suporte, escondia. Tá? Então, na época, a Grota do Egicos, que pertencia às terras do Pedro, era um esconderijo secreto, não existia acesso nenhum à grota, ou seja, era um local deserto. E lá, o lampião se sentia bastante acolhido por conta dos apoios, porque não só era o Pedro de Cândido que era coiteiro, também tinha outras famílias que davam suporte a Lampião aqui na região sergipana. Então, por esses suportes que eles tinham aqui na região sergipana, que até o Eronildo de Carvalho, que era o interventor, teve um período que ele se aliou a Lampião. Então, por essa razão, ele entrava e saía e não era emboscado por as forças volantes sergipanas, que volantes eram um grupo de policiais na época. Então, por conta desses apoios, a Maria Bonita, no ano de 1932, para a Expedita Ferreira Nunes, a filha aqui em Sergipe, tá? Então, ela pariu a Expedita nas proximidades da cidade de Porto da Folha, aqui em Sergipe, e ela, com 5 dias de parida, bom dia, pessoal. Bom dia. Ela, com 5 dias de parida, ela tinha que seguir viagem, e ela deixa essa criança aqui em Sergipe, aos cuidados de casal de coiteiros, de amigos, que era o Severo e a Aurora. E aqui ela deixou a Expedita porque ela tinha como retornar para rever a criança, não porque ela abriu mão da criança, porque ela era apaixonada por a filha, segundo os sobreviventes, tá? Da época. E a Expedita ainda permanece na região sergipana. Ela mora em Aracaju e se Filha de encontra... Lampião. E da Maria Bonita. Se encontra com 90 anos de idade, completou no mês de setembro. E por a idade, se encontra perfeita, né? Sim, saúde, por conta que ela desfilou na Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, onde a Imperatriz foi campeã. Teve um carro exclusivo só para ela e para os familiares, filhos, netos, porque a Imperatriz contou a história do Nordeste e foi voltado para o cangaço. Tá? Então a trilha que a gente vai fazer, ela não é plana, tá? Ela tem uns 700 metros, tem subidas e tem descidas, e na metade do percurso vem um local íngreme, que é a ladeira mais puxada para que a gente chegue até o topo da serra, tá? Então ela não foi feita por Lampião, ela foi feita por as volantes alagoanas, né? Ou seja, por um grupo de policiais alagoanos, com bastante dificuldade, que foi na noite do dia 27 de julho de 1938, vegetação fechada, à noite estava garoando, e eles utilizaram facão e foice para facilitar. E levava armas pesadas da fabricação alemã, que eram 2 Bergmanns
e uma Royal 18.1, que eram submetralhadoras. Na época era armas do primeiro mundo. É aquela que tá na mesa ali. E que elas fizeram parte da Primeira Guerra Mundial. Estava na região do Nordeste, fornecida pelo Getúlio Vargas, que estava na República Velha. Justamente para procurar Lampião. Lampião, exatamente. Quando eles chegaram ao topo da serra, que eles levaram de 3 a 4 horas, e se a gente não parar muito, a gente vai levar em torno de meia hora. Ao chegar lá, altas horas da noite, esse grupo de policiais começaram a perceber que a grota estava em farra, em bebedeira, porque eles escutavam eco de vozes, o vento favorável, eles escutavam gargalhadas, cantorias, e aí foi onde eles tiveram a ideia. Esse grupo de 48 soldados se dividiram em 3 grupos, montaram um cerco na grota e aguardaram o dia clarear para atacar. Então, o início do ataque já foi aproximadamente às 5h15 da manhã, já do dia 28 de julho de 1938. No caso, esse ano, no dia 28 de julho, está fazendo 85 anos dessa emboscada, tá? Então, o fim de Lampião foi aqui em Sergipe, na Grota do Angicos, né, como relata a história, mas as origens dele é pernambucano. Ele nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada, tá? Então, segundo o Frederico Pernambucano, eu lendo o livro, Apaga-se um Lampião, ele relata que o cangaço, esse movimento, não surge com o Lampião. Quando o Lampião entra para esse movimento já existia desde o início do século XIX, e ele entra no ano de 1922. Então, quem são os pioneiros do cangaço, segundo os escritores e os historiadores, é o Jesuíno Brilhante, o Antônio Silvino, tá? Então, eles foram os pioneiros, e que de princípio era uma revolta social, tá? Contra o coronelismo. Mas quando o Lampião entra para o cangaço, daí ele dá fama e repercussão ao cangaço por conta da forma que ele começou a agir, que ou seja, era mais agressivo, né, o cangaço de Lampião. E fala a história que essa agressividade dele partiu da morte do pai. O pai foi assassinado por um coronel, lá em Serra Talhada, por ser vizinho de um coronel. Então se tornaram rivais por conta de terras e bodes. E essa rivalidade seguiu, né, ou seja, prolongou, e aí ele pagou com a vida, o pai de Lampião pagou com a vida, porque o coronel mandou matar o pai de Lampião. Tá? Então, Lampião, quando entra para o cangaço, que recebe a liderança das mãos do Senhor Pereira, que ele entra para o grupo do Senhor Pereira, daí ele começa a agir da forma dele, ele dá fama e repercussão a esse movimento, porque ele já começou a agir já de uma forma diferente, que de princípio não tinha tanta agressividade quanto o cangaço de Lampião. Política, tá? Cada um tem a sua visão, tá? Eu não me posiciono, ele foi isso. Não, fica a critério de cada um de vocês, da forma que vocês analisam o contexto histórico. Cada um fala, era herói ou bandido? Cada um tem a sua conclusão. Aqui é o topo, ó, pra gente sentar e descansar. 3 a 4 horas para chegar até esse local, por conta da dificuldade. Lá daquela casinha. Aqui foi onde a volante se acampou? Isso. Então, chegaram aqui altas horas da noite, percebendo que a grota estava em festa, eles começaram a se dividir. Essa região aqui que a gente vai descer para chegar até a grota é a central da grota, que ficou com o primeiro grupo na divisão, que ficou com o tenente João Bezerra, que ele vinha liderando a emboscada. Essa de descida aqui é a região direita da grota, que ficou com o segundo grupo no comando do sargento Aniceto Rodrigues. E essa região aqui de descida é a esquerda, que ficou com o terceiro grupo, no comando do aspirante, o Francisco Ferreira de Melo. Então, conta a história que essa região direita, na hora do ataque, ela permaneceu livre, porque o sargento não consegue chegar a tempo com seu grupo. Então, por estar livre, dos 35 cangaceiros que se encontravam na grota, 24 conseguiram fugir pela região direita e só morreram 11. E entre esses 35, 5 eram mulheres, mas só morreram 2, que foi a Nedina e a Maria Bonita. As 3 que conseguem fugir foi a Silas, a Dília e a Dulce. Delas 3, a última que veio a falecer foi a Dulce Menezes, no finalzinho do ano passado, nas primeiras semanas de dezembro, aos 97 anos de idade, e ela residia em Campinas. E a última entrevista da Dulce, ela chegou a relatar no ano de 2021, essa entrevista, que quando aconteceu essa emboscada, ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Então, quando vocês chegarem até a grota, vocês vão ver 2 cruzes, em homenagem ao casal, a Maria Bonita e Lampião, e uma placa grande registrada o nome dos 11 que foram mortos. E ao lado vocês vão ver uma cruz, uma placa recente, que ela foi colocada 1º de março de 2012, em homenagem ao Adrião Pedro de Souza. Segundo o Antônio Vilela, que fez essa homenagem, o Adrião foi o único soldado a ser morto na grota, que de princípio a população ficou sabendo que partiu dos cangaceiros, porque foi o que os colegas alegaram. Mas após várias pesquisas, segundo Vilela,
a morte do Adrião partiu de um próprio grupo dos soldados, né, dos colegas, porque essa morte já estava encomendada. Tá? Então, a segunda versão que eu li, que eu também li uma segunda versão, que relata que a morte do Adrião partiu do próprio grupo dos colegas, mas foi no momento da partilha dos bens que foi encontrado com o Lampião, que foi encontrado uma fortuna, muito ouro, dinheiro espécie, até libra esterlina disse que se encontrava na grota. E no momento dessa divisão, daí rolou um desentendimento, foi de onde partiu a morte do Adrião, tá? Essa grota é como se fosse a casa de Lampião, então. Era um esconderijo secreto para o descanso de Lampião. Que eu falo ele casa assim, era onde ele tinha, isso, né? porque por cada região que ele passava, sempre ele tinha um local estratégico para o descanso. Porque ele só não entrou no Maranhão e nem no Piauí, mas nos demais estados ele chegou a entrar. Aqui em Paulo Afonso, na cidade aqui da Bahia, né? Tem também vários locais lá que tem vestígio deles, porque eram esconderijos. Que ele passou também por várias e várias vezes na região de Paulo Afonso, porque foi lá que ele conheceu a Maria Bonita, tá? Na região de Paulo Afonso. Maria Bonita era baiana, né? Isso. Então, pessoal, esses 11 corpos não foram retirados da grota. E sim, as cabeças. Eles decapitaram os corpos por conta que eles tinham que levar a uma prova concreta que tinha matado o rei do cangaço. A cabeça de Lampião a prêmio no valor de 50 mil contos de réis. E eles pegaram essas 11 cabeças, colocaram dentro de latas com querosene e cal e levaram à cidade de Piranhas. E foi lá que aconteceu a primeira exposição dessas 11 cabeças, que foi na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual Prefeitura Municipal da cidade de Piranhas. E essas cabeças foram expostas em outras cidades, porque para eles era troféus, tinha que sair mostrando, exibindo. E o paradeiro delas foi em Salvador, no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Então, eu lendo, tem relatos que essas cabeças ficaram expostas entre 30 e 31 anos, para um estudo baseado na teoria de Lombroso, que era um psiquiatra. Mas no ano de 2002, a Expedita Ferreira Nunes, né, a filha do casal, ela entra com ação na justiça e ela consegue resgatar os crânios dos pais. Ela toma posse e traz para Aracaju, onde ela reside. Mas ninguém sabe o que ela fez desses crânios. Então, os historiadores, escritores, já foi até a Expedita e já teve uma boa conversa com ela. Mas quando se trata quando se pergunta a respeito dos crânios, a resposta da Expedita é: prefiro manter esse silêncio. Ela não fala realmente o que foi que ela fez. E os corpos estão aí? Os corpos, até hoje, para a região aqui de Sergipe, é um mistério, porque tem relatos que esses corpos ficaram aqui, se decompondo a céu aberto. Outros relatam que foi enterrado nas areias, que na época a grota tinha bastante areia. Mas aí a população não aceita essa versão porque lá é um riacho temporário. Até hoje deságua. E recente ao acontecido, ninguém nunca se ouviu falar que foi encontrado ossos espalhados, que deságua até o rio. É 1.600 metros para chegar até o rio, muitas pedras, muitas brechas, e ninguém nunca ouviu falar que foi encontrado ossos. O que se sabe, que recentemente ao acontecido, entre 3 a 4 dias, esses corpos ainda estavam aqui. A certeza que esses corpos estavam aqui entre esses dias, por conta da cobertura do acontecido, que vieram os jornais, um de Alagoas e outro de São Paulo, e fez a cobertura, fotografou, tem várias réplicas dessas fotografias, inclusive na casinha tem uma réplica dessa fotografia dos corpos espalhados na grota, que foram esses 2 jornais que fizeram a cobertura, mas após a cobertura, não se tem certeza o que foi feito com esses corpos. Tá? Então, a região direita que os 24 fugiram, que o sargento não consegue chegar a tempo, é essa aqui, ó, de subida. Por onde as barracas já estavam posicionadas. Uma boa parte das barracas. A nossa frente aqui, à esquerda, que ficou tomada pelo aspirante, o Francisco Ferreira de Melo, e essa aqui, tomada pelo tenente João Bezerra. Tá? E o primeiro tiro surgiu da região esquerda da grota, que aqui de descida, uns 200 metros, tem um poço por nome Poço Tamanduá. E era de lá que eles abasteciam as barracas, porque não faltava água a tempo nenhum pela laminação. Então, quando o Amoroso levanta de manhãzinha que vai apanhar água, ele já se depara com um soldado que estava nas proximidades do poço. E Amoroso foi morto. O Amoroso, no momento, ele não foi morto porque o tiro pegou de raspão nas cartucheiras, mas chegou a ferir o Amoroso. Mas no momento ele conseguiu correr pela serra, sair gritando, chamando a atenção dos que estavam aqui, avisando que eles estavam cercados. Ele não teve como voltar, porque depois desse primeiro disparo, segundo relatos de quem fez parte, né, dessa emboscada,
que começou a chover bala para a grota, porque depois do primeiro disparo, eles começaram a atirar para a grota ao mesmo tempo, aleatoriamente. Então, diz que tem uma barraca quase no centro da grota e foi a primeira a ser alvejada. Então, eles disseram que depois foi descoberto que essa barraca era Lampião, a barraca de Lampião, porque as demais barracas estavam armadas nessa direção e sempre ele tinha essa prioridade. No local que eles paravam para descanso, né, nos locais estratégicos para o descanso, ele ficava distante até metros das demais barracas, ele tinha essa prioridade. Aqui é a divisa? É divisa de Poço Aquela Redondo, propriedade lá que nós estamos da casinha, né? É dos descendentes do do Coiteiro. lado Isso, esquerdo de Poço Redondo, do lado direito que Aquela Canindé São senhorinha Francisco. Aquela Estado de senhorinha Sergipe. é a dona do restaurante. Então, mas ela é o que do Coiteiro? Sidney também é O cultura. esposo E aqui é o rio dela temporário. era primo do Rio temporário, né? Isso, fazendo no momento está seco. Bichinho. Tem bastante bichinho ali, Então, toda tarde. Olha, pessoal, nós estamos voltando a trilha já. Já mostrei tudo para vocês. Já sentiu a energia desse lugar aqui. Agora a gente está voltando na trilha. Já estamos quase chegando ali na casinha. E aí, já está bem pertinho, viu? Terminamos a trilha aí do Cangaço, aonde o Lampião foi executado. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha para ajudar nós aí no canal. E bora lá crochetar mais uma aventura. Tchau! Chegamos aqui, pessoal, ó. Já fizemos a trilha e estamos aqui de volta na casinha de barro.